Fala, gente, tudo bem? Professor Erlandson, vamos mais a uma aula? Dessa vez, aula de legislação, Código de Trânsito Brasileiro. Vou trazer algumas dicas para você. Antes disso, peço que você compartilhe, que você comente e que você curta o nosso canal. Assim vai nos ajudar a chegarmos a mais pessoas. Beleza? Vamos ao que interessa? Preste atenção nas dicas, hein? Vamos lá! Processo de habilitação. A resolução número 789, de 18 de junho de 2020, consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere os incisos 1º, 10º e 15º do artigo 12 e artigo 141 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, com base no que consta nos autos do processo administrativo, o número resolve. Artigo 1º. Esta resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Capítulo 1º. Do processo da habilitação do condutor. Artigo 2. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, e da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, solicitará ao órgão e entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. Há uma confusão, digamos assim, as pessoas interpretarem o que é ser penalmente imputável. Tem muitos alunos que acham que é simplesmente ser maior de 18 anos. Não. É você ser maior de 18 e você ter condições de assumir os seus atos. Ser responsável pelo que você está cometendo no trânsito, certo? Sua conduta. Então, é exatamente isto que quer dizer ser penalmente imputável. Saber ler e escrever, possuir documento de identidade ou equivalente, né? Que aí pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, tá? E se pede, aqui no nosso estado, no estado do Ceará, se pede um comprovante de residência, para que seja colocado e anexado ao teu processo, à abertura do teu processo, a um documento para que tenha ali as informações necessárias, ou, quando necessário, ser informado via correspondência postal, ser mandado para sua residência a correspondência, tá? Se bem que hoje nós temos a modalidade da carteira digital, né? Que também é uma opção. Se você não é uma pessoa muito ligada à tecnologia, você vai fazer uso da carteira física, o papel. Mas se você é ligado à tecnologia, é adepto à tecnologia, você tem ela nos moldes digitais, tá? Lembrando que existe uma observação a ser feita para você que usa a carteira digital, tá? Essa informação para quem já é habilitado ou quem já esteja com a sua permissão nos moldes digitais, ou digital. Só é válido quando tiver acesso. O aplicativo ele não trabalha offline, ele só trabalha online. Tá? Então, uma observação da resolução 786 é que o agente de trânsito ele pode, sim, fazer a fiscalização pelo digital, contanto que se tenha sinal, se tenha internet, se tenha como ele fazer essa fiscalização. Então, na dúvida, eu aconselho sempre aos meus alunos, ande com as duas.
certo? Você não vai correr o grande risco de se deparar numa zona que não tenha sinal de telefone e você ser multado pelo fato de você não estar conseguindo abrir o aplicativo. Então, com a CNH física, o papel, você está lá, mostra para o agente fiscaliza, te devolve e você segue sua viagem. Fica a dica. Primeiro, para o processo de habilitação que trata o caput após o devido cadastramento dos dados informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENACH, o candidato deverá realizar a avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico técnico, exame teórico técnico, curso de prática de direção veicular e exame de prática de direção veicular nesta ordem. Segundo, o candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e a habilitação para a categoria B, bem como requerer a habilitação nas categorias A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Erlandson, eu tenho a categoria A e quero fazer a adição da categoria B. Eu vou precisar fazer novamente o exame de aptidão física e mental? Sim. Só é válido o mesmo exame para quando se esteja tirando simultaneamente as duas habilitações. As duas habilitações não, as duas categorias. Terceiro, o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal pelo prazo de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato. 12 meses a partir de quando, Erlandson? Quando eu dou entrada no meu processo de habilitação. Fui até o Centro de Formação de Condutores, popularmente conhecido como autoescola. Lá eu dei entrada no processo de habilitação. Então, a partir daquela data, você conta 12 meses, aí sim, findados 12 meses e você não concluindo o teu processo de habilitação, você vai perdê-lo. Por quê? Porque ele só tem valia de 12 meses. 4. A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidas para a CNH nas categorias A e B. A e B. Artigo 3. Para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter à realização de exames: avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame. Esses dois, avaliação psicológica e avaliação de aptidão física e mental, isso vai ser feito em clínicas credenciadas, tá? Então, quando você dá entrada em um CFC para iniciar o teu processo de habilitação, automaticamente, o CFC, quando ele abre o teu processo, ele vai procurar uma clínica mais próxima para que você possa fazer a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental, onde vai ser aferido sua pressão arterial, visto como está a sua visão, e mais algum exame específico, se for o caso. Certo? Feito isso, você retorna ao CFC e o CFC vai marcar, tá? Ou vai lhe dar a data que já está marcado, o início das aulas teóricas, que aí você vai ter um professor online, aonde ele vai estar passando todo o conteúdo de aula, né, de forma remota. Aqui no nosso estado ainda está de forma remota, acredito eu que também no resto do Brasil, ou uma boa parte, aonde você vai ter todo o conteúdo programático que envolve o curso de formação para condutores. Por isso, o terceiro diz, exame escrito é quando você for ao Detran
que também não é escrito desde 2009, passou a ser uma prova eletrônica, tá? Em uma outra ocasião a gente fala sobre isso, sobre a integridade e conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutores. E, por último, o exame de direção veicular, realizado na via pública, em veículo de categoria para o qual esteja se habilitando. Uma pergunta muito comum, né? Eu fui reprovado, eu tenho que esperar quanto tempo? O Código de Trânsito Brasileiro, ele passou por algumas modificações, e uma das foi o artigo 151. Veja que o artigo 151, ele está todo ele riscado. Por que que ele está riscado? Ó, por que que ele está riscado? Porque ele foi revogado. As mudanças foram trazidas pela Lei 14.071 de 2020. Entretanto, com a aprovação da Lei 14.071 de 2020, sancionada pelo Presidente da República, no dia 14 de outubro de 2020, e que entrou em vigor a partir do 12 de abril de 2021, o artigo 151 do Código de Trânsito Brasileiro foi revogado. E, com isso, extingue-se o prazo de interstício de 15 dias para repetir o exame no qual o candidato tenha sido reprovado. Antes da aprovação da lei não, antes da lei entrar em vigor, você tinha que esperar 15 dias e no 16º dia você voltava e realizava o seu reteste. Hoje não mais é necessário ter essa janela de 15 dias, tá? Vai depender muito da demanda e a agenda do Detran aí do teu estado, tá? Costumeiramente, aqui no nosso estado, tirando por base o Ceará, demora-se em média 2, 3, 4 dias no máximo. Você já consegue marcar o seu reteste e fazer novamente a sua avaliação, certo? Tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. Porém, todos os exames, seja teórico ou seja prático, tem que ser por intermédio de um agendamento. Então, você vai procurar o seu CFC, seu Centro de Formação de Condutores, popularmente conhecido como autoescola, e eles irão entrar no sistema e ver as datas possíveis, marcar novamente. O artigo 147 diz: o candidato à obtenção deverá submeter-se aos exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, na ordem descrita a seguir. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, exatamente nas clínicas credenciadas, respectivamente com titulação de especialistas em medicina de tráfego e psicologia de trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Aí vem aptidão física e mental, escrito sobre legislação de trânsito, né? Noções de primeiros socorros e, por último, de direção veicular realizado na via pública em veículo de categoria para o qual esteja se habilitando. Quantas aulas para ficar preparado para o exame de direção no DETRAN? Inicialmente, é importante destacar que o Conselho Nacional de Trânsito, por meio da sua resolução 789/2020, impõe uma quantidade mínima de aulas de prática de direção a serem realizadas em um centro de formação de condutores, independentemente se você já é ou não é SAFO, dirige ou não dirige, se tem ou não alguma experiência, certo? Então, independente se o aluno já tem alguma habilidade com o veículo, não interessa se você tem ou não tem,
O que interessa é a carga horária a ser cumprida de acordo com a quantidade de horas-aulas exigidas para cada categoria que você lá esteja pretendendo. Ou a categoria A ou a categoria B. Ok? Vamos lá. Habilitação inicial. Para o candidato à primeira habilitação, seja na categoria A, motocicletas, e B, automóveis de pequeno porte, o número mínimo exigido é de 20 aulas, cada aula tem 50 minutos. Deixa eu fazer aqui uma ressalva. No estado do Ceará, foi feito um acordo entre o Sindicato das Autoescolas, tá, dos Centros de Formações de Condutores, juntamente com o DETRAN, e chegaram a um acordo com relação a duas exigências feitas pela classe que é as autoescolas. Primeiro, a questão do simulador. Aqui no nosso estado não existe a exigência do simulador, tá? Você que é de outro estado que esteja vendo esse vídeo, talvez aí no seu estado, sim, seja obrigado. Aqui no estado do Ceará, isso foi acordado, foi feito um acordo entre DETRAN e autoescolas e resolveram, por bem, não ter a exigência do simulador, tá? Também teve uma alteração com relação a aulas noturnas. Eu estou falando no nosso caso aqui no estado do Ceará, tá? Como nós falamos na primeira aula, se você não acompanhou, acompanha lá a primeira aula, existem regras que são de estado para estado, tá? E quando se trata de estado para estado, existem algumas diferenças. Então, aqui foi feito esse acordo, e esse acordo está em vigência até o dia de hoje. Então, não existe mais a exigência de simulador e nem exigência de 5 aulas noturnas, ok? Que eram obrigadas, não é mais, certo? 20 horas aulas categoria A e 20 horas aulas para a categoria B. Quando não se tem esse acordo, vai se ter uma carga horária de 25 horas aulas para a categoria B e 20 horas aulas para a categoria A. Se aí no teu estado são 25 horas aulas categoria B, é porque não existe esse acordo que foi feito aqui no estado do Ceará. Tá bom? A adição de categoria. Uma é eu incluir e outra é eu mudar. Quando se trata de adição de categoria, eu estou incluindo. Eu tenho categoria A e estou incluindo a B. Eu tenho a B e estou incluindo a A. Ok? Caso se trate de alguém já habilitado e queira fazer uma adição de categoria, tem A e quer B, ou tem B, C, D, ou e quer a, será exigido mínimo. Exigido é 15 horas aulas. São 15 horas aulas, tá? Mudança de categoria. Eu tenho categoria B. Por que não se fala, Erlandson, em mudança de categoria quando se trata de categoria A? A categoria A, gente, eu costumo falar isso para os meus alunos em aula. A categoria A é uma categoria independente para veículos de 2 ou 3 rodas. Com a categoria A, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar sempre limitado a condução de veículos de 2 ou 3 rodas. Não mais do que isso. Ah, mas eu quero chegar a uma categoria mais alta. Você vai ter que incluir a categoria B e, a partir da inclusão, fazer as mudanças de categoria, que é o que a gente está abordando agora. Aqueles condutores que pretendem uma categoria mais elevada, como a C, a D ou E, primeiro tem que ter a categoria B de bola. Pelo menos 20 aulas da categoria ao qual você está pretendendo mudar. A primeira etapa do seu processo de habilitação. Óbvio
Que a primeira etapa foi você ter ido até a autoescola, né? Dado entrada no processo, foi pego toda a sua documentação, anexado ao seu processo, e ali se abriu-se um processo de habilitação. Você tem, a partir daquele instante, um RENASH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Após isso, vai ser marcado para uma clínica credenciada você fazer uma avaliação psicológica, um exame de aptidão física e mental. Feito isto, volta o aluno para o CFC, para a autoescola, aonde vai se iniciar o curso teórico técnico de 45 horas aulas. Ao findar o curso, eu vou para um exame que vai ser também agendado, e lhe passado esse agendamento, óbvio, ao DETRAN, mais próximo de sua residência. Por que tem 70% ali, Erlandes? Esse 70% aqui, gente, ó, é o índice que você precisa atingir para ser aprovado. É 70%, equivalente a 28 questões. No nosso caso, no estado do Ceará, a avaliação são 40 questões, tá? E 28 é a média, que é equivalente a 70% da avaliação. Que aí você tira 28 acertos, a média é 7, é o que você precisa para ser aprovado. Tá? Então, recapitulando, no estado do Ceará são 40 questões. Erlandes, eu já vi alguém aqui na internet falar que aqui no estado fulano de tal são 30 questões. Sim, gente, eu estou me referindo ao estado do Ceará. Tá? Não só o Ceará, mas tem alguns outros estados que são 40 questões ainda. Das 40, eu preciso ter 28 acertos, que é exatamente 70% da avaliação. A média, 7. E, por último, o curso prático de direção, 20 horas aulas para cada categoria. Erlandes, eu estou tirando 2 categorias, A e B, simultaneamente. Então, é 20 horas aulas, categoria A, 20 horas aulas, categoria B. E lá no DETRAN, como é que vai ser, Erlandes? O exame é na mesma data, no mesmo dia, as 2 avaliações? Geralmente não. Geralmente são em datas distintas, diferentes, tá? Mas quem vai ver e passar toda essa informação de datas com relação aos exames é o teu centro de formação de condutores, a tua autoescola, tá? Eles irão fazer o agendamento e te passar o agendamento, e aí você sabe se casa as 2 avaliações ou se são em dias independentes e diferentes. E, por último, o exame de prática de direção veicular, certo? A primeira, segunda e a terceira etapa do teu processo de habilitação. Aí você chega aqui, a tão sonhada permissão para dirigir. Observe que aqui tem um P. Ó, um P, onde eu grifei. Esse P significa dizer que é uma provisória. Erlandes, não quer dizer que com a provisória eu só vou poder dirigir da minha casa para a padaria, da padaria para a minha casa, da minha casa para a farmácia, da farmácia para a minha casa? Não. Você está livre. Veja que está lá, República Federativa do Brasil. Porém, você está num período chamado probatório. Não quer dizer que com a PPD você não possa conduzir normalmente. Não é isso. Você só vai ter que ter cuidado porque você é um permissionário. Nada de cometer infrações de natureza gravíssima, grave ou reincidir em infrações médias. O que é RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados, que é um registro, tá? Que fica em um grande banco de dados, aonde vai registrar toda a vida de condutor, sua, minha ou de qualquer outro condutor que seja habilitado.
tá? Você tem uma habilitação, então tem lá um registro. Aquele registro é a sua origem como condutor. Tá? Então, o RENASH é um grande banco de dados que registra toda a vida do condutor, desde o seu nascimento, como candidato a ter sua habilitação, controlando as mudanças de categoria e imposições de penalidades, suspensão do direito de dirigir e ainda mudança de domicílio e transferência de estado. Então, tem um controle total do que você tem feito, tá? O RENASH controla ainda a emissão da CNH e da PID, a Permissão Internacional para Dirigir, que é um documento necessário para que um brasileiro possa dirigir no exterior, nos países signatários à Convenção de Viena, tá? Eu não vou me alongar agora com relação à PID, mas numa outra oportunidade eu vou trazer aqui assuntos com relação à PID, o que pode, como não pode, se você deve ou não ter a PID. A habilitação e suas validades. A LADV, ela tem validade de 12 meses, que é o prazo do teu processo. A PPD, ela também tem validade de 12 meses. Já a CNH, ela tem algumas alterações, tá? Se ouviu falar muito, se foi noticiado em redes sociais, em diversos meios, que a habilitação ela tem validade de 10 anos. Sim, mas existem alguns poréns, e é isso que eu vou trazer agora para vocês. O vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, são os exames que periodicamente você vai fazer quando vence, né? Passa a ser de 10 anos para condutores de até 49 anos de idade. Por que de até 49 anos de idade? Porque até os 50 é de 10 em 10. De 50 a 70 anos é de 5 em 5 anos. E acima de 70 anos, de 3 em 3 anos. Então, vejam que tem 3 situações. Menores de 50, 10 anos. De 50 a 70, 5 anos. E acima de 70, 3 anos. Essas foram as mudanças trazidas pela Lei 14.071, de 2020, com vigência em 2021. A resolução 886, só para vocês terem noção de onde foi extraído a informação, foi do Diário Oficial, de 13 de dezembro de 2021. O que é que essa resolução ela traz? Além dessa informação que eu vou trazer agora, ela traz outras informações, mas o que eu quero frisar é esta informação, que permite que você, condutor, no artigo 2, faça uso dos moldes digital ou físico-digital. Estou habilitado, Erlandes. Posso usar a minha CNH digital? Deve. Eu ressaltei no vídeo anterior, se não me falha a memória, na primeira aula, da sequência de aulas que a gente está tendo agora no nosso canal, eu falei exatamente sobre isso. Para que você esteja fazendo uso de forma digital, você precisa estar online. O aplicativo ele não vai abrir, ele abre a interface, mas ele não vai deixar abrir as informações se ele estiver offline. Tá? Então, precisa ter sinal. É exatamente o que a resolução ela ressalta. O agente de trânsito ele pode fazer a fiscalização? Pode. Ele vai fazer a fiscalização? Vai. De forma digital. Porém, se não tiver sinal, ele vai lhe exigir a física.